Bom dia, meus queridos. Tudo bem com vocês? Estão assistindo às videoaulas? Na aula passada, nós estudamos orações reduzidas de infinitivo. Hoje, nós iremos estudar orações reduzidas de gerúndio e orações reduzidas de particípio. As orações reduzidas de gerúndio serão quase sempre adverbiais, raramente adjetivas ou substantivas. Então, nós teremos 3 exemplos aqui. Primeiro, descobrindo a rua, localizei a casa do ator. Então, descobrindo a rua, terminação NDO, oração subordinada adverbial temporal, porque indica tempo, reduzida de gerúndio pela terminação NDO. Localizei a casa do ator, oração principal. Percebendo a má vontade do vendedor, deixei de comprar o tecido. Então, percebendo a má vontade do vendedor, oração subordinada adverbial, causal, porque indica uma causa, reduzida de gerúndio, terminação NDO. Deixei de comprar o tecido, oração principal. Você poderá mudar de opinião lendo esse livro. Então, você poderá mudar de opinião, oração principal, lendo esse livro, oração subordinada adverbial condicional, porque indica uma condição, reduzida de gerúndio, terminação NDO. Então, oração subordinada adjetiva restritiva. As orações subordinadas adjetivas, elas vêm introduzidas pelos pronomes relativos. A diferença entre a restritiva e a explicativa é que a restritiva ela vem restringir e a explicativa ela vem explicar e vem acompanhada de vírgulas. A restritiva não tem vírgulas, explicativa tem vírgulas, ok? Exemplo: gosto de crianças que corram pela casa. Gosto de crianças, oração principal, que corram pela casa, oração subordinada adjetiva restritiva. Outro exemplo: gosto de crianças correndo pela casa. Gosto de crianças, oração principal, correndo pela casa, oração subordinada adjetiva
restritiva, reduzida de gerúndio, terminação NDO. Oração subordinada adjetiva explicativa. Encontrei Melissa, que saía de férias. Encontrei Melissa, oração principal. Que saía de férias, oração subordinada adjetiva explicativa. Outro exemplo. Encontrei Melissa saindo de férias. Encontrei Melissa, oração principal. Saindo de férias, oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de gerúndio, terminação NDO. Orações adjetivas reduzidas. Quando reduzidas, tem um verbo no infinitivo, que vimos na aula passada, terminação R. Gerúndio, terminação NDO, ou no particípio, terminação DO, DA. Ou, segundo alguns gramáticos, eles também dizem que pode dizermos que há terminação ADO, IDO. Exemplos. O professor observou duas alunas a discutir baixinho sobre o conteúdo da prova. Então, aqui nós temos uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque está acompanhado de vírgulas, reduzida de infinitivo, terminação R, a discutir. A menina, conversando demasiadamente, não ouviu a aula. Aqui nós temos oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de gerúndio, terminação NDO, conversando. Eu comprei uma nova moto lançada neste ano. Nós temos aqui uma oração subordinada adjetiva reduzida de particípio da lançada. Oração subordinada adverbial causal. Ela indica uma causa, dá a ideia de uma causa. Exemplo. Porque não cumpriu a promessa, sentiu remorsos. Então, porque não cumpriu a promessa, oração subordinada adverbial causal, que indica uma causa, sentiu remorsos, oração principal. Não cumprindo a promessa, sentiu remorsos. Não cumprindo a promessa, oração subordinada adverbial causal reduzida de gerúndio, terminação NDO, cumprindo. Sentiu remorsos, oração principal. Oração subordinada adverbial temporal. Exemplo. Quando faltavam alguns minutos para o fim da prova, eu a terminei. Então, quando faltavam alguns minutos para o fim da prova, oração subordinada adverbial temporal, porque indica tempo. Eu a terminei, oração principal.
Outro exemplo. Faltando alguns minutos para o fim da prova, eu a terminei. Faltando alguns minutos para o fim da prova, oração subordinada adverbial temporal, reduzida de gerúndio. Terminação NDO, faltando. Eu a terminei, oração principal. Oração subordinada adverbial concessiva. Exemplo. Mesmo que estivesse doente, assisti aos jogos. Então, mesmo que estivesse doente, oração subordinada adverbial concessiva, porque ela indica um fato que está em oposição à ideia principal. Assisti aos jogos, oração principal. Outro exemplo. Mesmo estando doente, assisti aos jogos. Então, mesmo estando doente, oração subordinada adverbial concessiva, reduzida de gerúndio. Terminação NDO, estando. Assisti aos jogos, oração principal. Oração subordinada adverbial condicional. Exemplos. Desde que se esforcem, chegarão onde quiserem. Então, desde que se esforcem, oração subordinada adverbial condicional, porque indica uma condição. Chegarão onde quiserem, oração principal. Outro exemplo. Esforçando-se, chegarão onde quiserem. Esforçando-se. Oração subordinada adverbial condicional, reduzida de gerúndio. Terminação NDO. Esforçando. Chegarão onde quiserem. Oração principal. Eu coloquei aqui umas observações. As proporcionais e as comparativas são sempre desenvolvidas, ou seja, elas não possuem orações reduzidas. Tá? Não há consecutiva, comparativa e final reduzida de gerúndio. Tá? Então, fiquem atentas para essas pequenas observações. Orações adjetivas reduzidas de particípio. Exemplos. Os doces que foram trazidos para a nossa festa estavam estragados. Os doces estavam estragados, oração principal, que foram trazidos para a nossa festa, oração subordinada adjetiva restritiva. O outro exemplo. Os doces trazidos para a nossa festa estavam estragados. Então, os doces estavam estragados, oração principal, trazidos para a nossa festa, oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de particípio, terminação do. No caso aqui dos, né? Trazidos. Oração subordinada adjetiva restritiva. Exemplo. Temos apenas um carro que compramos com muito sacrifício. Temos apenas um carro, oração principal,
que compramos com muito sacrifício, oração subordinada adjetiva restritiva. Outro exemplo. Temos apenas um carro comprado com muito sacrifício. Então, temos apenas um carro. Oração principal, comprado com muito sacrifício, oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de particípio. Comprado, terminação do. Oração subordinada adjetiva explicativa. Exemplo. Fiquei surpresa com a casa que pintaram de lilás. Fiquei surpresa com a casa, oração principal. Que pintaram de lilás, oração subordinada adjetiva explicativa. Outro exemplo. Fiquei surpresa com a casa pintada de lilás. Fiquei surpresa com a casa, oração principal. Pintada de lilás, oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de particípio. Pintada, terminação da. Oração subordinada adverbial causal. Porque se feriu na perna, João não pode mais jogar. Porque se feriu na perna, oração subordinada adverbial causal, que indica uma causa. João não pode mais jogar, oração principal. Ferido na perna, João não pôde mais jogar. Ferido na perna, oração subordinada adverbial causal, reduzida de particípio. Terminação do, ferido. João não pôde mais jogar, oração principal. Oração subordinada adverbial temporal. Quando concluir o jogo, o time for descansar. Quando concluir o jogo, oração subordinada adverbial temporal, porque indica tempo. O time foi descansar, oração principal. Outro exemplo. Concluído o jogo, o time foi descansar. Concluído o jogo, oração subordinada adverbial temporal, reduzida de particípio. Terminação do, concluído. O time foi descansar, oração principal. Oração subordinada adverbial concessiva. Exemplo. Mesmo que vençam o campeonato, permanecerão treinando. Então, mesmo que vençam o campeonato, oração subordinada adverbial concessiva. Permanecerão treinando, oração principal. Exemplo. Vencido o campeonato, permanecerão treinando. Vencido o campeonato, oração subordinada adverbial concessiva, reduzida de particípio, terminação do, vencido. Permanecerão treinando, oração principal.
Oração subordinada adverbial condicional. Caso exclua as doações, como funcionaremos? Então, caso excluam as doações, oração subordinada adverbial condicional, porque dá a ideia de uma condição. Como funcionaremos? Oração principal. Excluídas as doações, como funcionaremos? Então, excluídas as doações, oração subordinada adverbial condicional, reduzida de particípio, excluídas, terminação das. Como funcionaremos? Oração principal. Então, muito obrigado por assistir a aula. Até a próxima. Um abraço a todos, tá? Nós encerramos hoje o assunto referente ao segundo bimestre, tá? Então, a partir de agora, nós iremos somente fazer as atividades. Portanto, eu peço a cada um de vocês que estudem, revejam as videoaulas, tá? Para que nós possamos fazer as atividades. Um abraço e tchau, tchau.